Olá, boa noite. Começa agora o Legião Estrangeira em novo cenário, o programa que reúne correspondentes internacionais sediados em São Paulo para falar dos acontecimentos da semana no Brasil e no mundo. Comigo a Legião Estrangeira de hoje. China Roster, canadense, que trabalha no Brasil para a revista Monocle, britânica. Verônica Goizueta, peruana, do jornal ABC, espanhol. João Almeida Moreira, português, das publicações Expresso, A Bola e Dinheiro Vivo, todas portuguesas. E Samantha Pearson, inglesa, correspondente do Financial Times. Boa noite, obrigada por terem vindo. Senhores, a semana foi muito marcada pelo noticiário econômico e me parece que no exterior, quer dizer, o que se escreveu sobre o Brasil foi também principalmente, não só, mas principalmente sobre isso. Como é que repercutiu no exterior a retirada do imposto sobre operações financeiras da entrada de capitais? Eu acho que, por um lado, foi um bom sinal para o investidor, porque, claro, o investidor não gosta de controle de capital, então o fato que foi retirado foi uma coisa boa. Mas o problema é que é o jeito de fazer as coisas, como sempre é a questão aqui no Brasil. O ministro Manteiga, ele tirou de repente, sem avisar o mercado, pegou o mercado de surpresa. E também ele ameaçou o fato que o IOF pode voltar também. Então, a gente também, de novo, está lidando com essa questão de incerteza no mercado. Eu li no seu jornal, no Financial Times, um observador, uma pessoa do mercado, dizendo que os sinais são muito confusos. Isso conta? Dá a ideia que até quando uma medida é boa, mesmo assim parece zigue-zagueante, não é? Parece que não faz parte de uma estratégia de longo prazo. E é isso que eu acho que tem prejudicado mais a imagem do Brasil. E o que mostra o último informe do Standard & Poor's, né, que fala justamente de falta de credibilidade, né, que o risco de o Brasil ser rebaixado. Né, eu não entendi bem. Qualificação. Eu não entendi bem assim. Eles avisaram, acho que na quinta-feira, que o rating do Brasil pode diminuir, não é isso? Sim. E que isso é uma coisa para entre hoje e daqui a 2 anos, é isso? Aqui a agência revisou a perspectiva para negativa da nota. Quer dizer, é um sinal, mais ou menos, que em 2 anos pode rebaixar a nota mesmo. Que vai prejudicar a imagem do Brasil fora do país, mas também faz com que os financiamentos fiquem mais caros também. Então, é um problema prático também para o Brasil. Agora, a questão dos sinais confusos também tem a ver com a inflação, né? Porque os juros subiram numa conjuntura de menor crescimento econômico para controlar a inflação e, ao mesmo tempo, o câmbio subiu porque o Banco Central parou de intervir no mercado e aí o câmbio o real mais desvalorizado pode significar mais inflação. A inflação está chegando no limite do Banco Central, está chegando a 6,5%, né? Exatamente. Mas chegou nos últimos 12 meses. Exatamente. E um exemplo disso é as manifestações que a gente viu a semana passada na Avenida Paulista, que o povo brasileiro ele se sente inflação, né? Que os preços estão subindo, mas como no mercado, manifestações para o metrô, ônibus. Essas manifestações da quinta-feira passada e da sexta-feira, elas são do povo brasileiro? Você acha mesmo, China? Bom, todos os anos eles têm manifestações contra os preços que sempre sobem para o ônibus e o metrô, mas os preços nunca baixam. E isso foi noticiado internacionalmente? Sim, as manifestações na Paulista, sim. Né? Foi, mas eu acho que é importante ressaltar que era um protesto de estudantes, principalmente. Pois é. Eu duvido que o povo brasileiro normal vá na rua, sair na rua e protestar contra 20 centavos. Foi um protesto um pouco desproporcional, não é? Por 20 centavos aquilo e os estudantes queriam que os transportes públicos fossem de graça. O protesto não é contra 20 centavos a mais. É contra os 13,20 mesmo, é contra tudo. Só que eu não conheço nenhuma cidade, provavelmente haverá onde o transporte público seja de graça, né? Não, e tem uma coisa, no caso dos estudantes, o transporte, na verdade, custa R$ 1,60, subiu de R$ 1,50 a R$ 1,65. Então, exatamente.
Bom, mas vamos tentar falar um pouco sobre a perspectiva para frente, né, do crescimento do Brasil. Porque a gente está numa conjuntura em que a economia norte-americana está melhorando, aparentemente, a economia da Europa permanece onde esteve nos últimos anos, me parece. E tem um bom momento dos emergentes, né? Por isso que chama atenção o Brasil estar praticamente estagnado, crescendo muito pouco, né? Pois é. E, enquanto a maioria dos emergentes na América do Sul, na América Latina em geral, está todo mundo em outro nível, né? Crescendo. Né? Então, e os jornais internacionais, o Wall Street Journal foi um deles, publicou recentemente essa notícia que fala do crescimento, da dependência do crescimento da América Latina com as exportações da China, exportações para a China. A gente até tem um gráfico a respeito disso. Como as exportações de todos esses países, Chile, México, Peru e Brasil, caíram desde 2011, especialmente, as exportações para a China, né, caíram. E como isso reflete no crescimento, que é o próximo gráfico. Como o crescimento, especialmente do Chile, do México e do Peru, está, na verdade, diminuindo, né? Está diminuindo, mas no caso do Peru ainda se mantém. A perspectiva de crescimento do Peru esse ano é 6,4%, que mais ou menos mantém a média aqui de 6,5% nos últimos 10 anos. Então, continua forte. As barrinhas, deixa eu só explicar, as barrinhas são crescimento trimestral. Mas dá a ideia que o Brasil era claramente o que estava mais dependente da China destes 4. Né? Pois é, não tem... E, provavelmente por ter poucos acordos, outro tipo de acordos comerciais que os outros países têm, não é? Porque ficou muito dependente dessa... Isso pode ser um fator. Com certeza pode ser. No caso do Peru, por exemplo, o Peru faz muito comércio com a Ásia, né? O Peru está posicionado no continente em frente ao Pacífico. Tá. E isso permite um comércio... E uma das coisas que vai acontecer é que o Peru está se aproximando cada vez mais no comércio com o Brasil. Também teve uma reunião da Apex lá no Peru, foram exportadores brasileiros para lá essa semana. E porque uma das coisas que o Peru tem para oferecer é justamente esse caminho das exportações, do comércio brasileiro para a Ásia, né? Mas para isso o comércio brasileiro também para a Ásia deveria ser mais forte, né? Então, agora esse assunto dos acordos bilaterais, do comércio brasileiro, foi um assunto que também teve nos jornais daqui nessa semana. Não sei se chega a ser notícia internacional isso, porque acho que ninguém presta muita atenção. Mas é uma das causas dos problemas que a gente está vendo, né? Pois é. O fato de comerciar menos. O Brasil é um país que comercia pouco, que faz poucos acordos bilaterais. Então, a gente tem alguns com a América Latina, está preso, de uma certa maneira, ao Mercosul, enquanto que o Peru, por exemplo, quantos acordos o Peru tem? Não deu para contar, são muitos. Acordos bilaterais tem muitos, com o Canadá também tem acordo bilateral, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Ásia, vários bilaterais e também em grupo, junto com... Tem uma Aliança do Pacífico e um tratado que está sendo construído também. Esse tratado é uma grande ameaça ao comércio exterior brasileiro, aliás, né? Mas não seria se, por exemplo, se essa parceria Brasil e Peru acontecesse, por exemplo, porque tem uma estrada pronta que foi feita pelos dois países, né? E realmente, com uma parceria boa com o Peru, ajudaria bastante o Brasil nesse Então, comércio. mas aí, por causa desse negócio que o Estadão publicou na segunda-feira a respeito dos acordos bilaterais que o Brasil não tem, eu fui olhar no site do Banco Mundial e encontrei essas informações aí sobre a importação de bens e serviços, porque o comércio exterior é feito, claro, de importação e de exportação. E aí, veja, gente, o Brasil é o país que menos importa como percentagem do PIB do mundo. Eu acho que é uma questão que o Brasil não pode funcionar como uma ilha grande, entendeu? Entre aspas, porque para ter crescimento tem que importar e exportar e fazer um intercâmbio, né? Mas, por outro lado, o Brasil tem um mercado maior, doméstico. Daí tem essa liberdade um pouquinho de ser um pouquinho mais fechado, igual aos Estados Unidos. Tem essa o quê? A liberdade de ser mais fechado. A gente acabou não pegando os números dos Estados Unidos para ver se... Isso é percentagem do PIB, não é valor absoluto, né? Eu suponho que a importação de bens e serviços brasileira possa ser maior que a do Peru, por exemplo, em valor absoluto. Mas como percentagem do PIB, que é o que interessa, então a gente vê ali o que eu achei muito interessante no Peru e no Chile, que é o Peru é o traço azul claro e o Chile é o traço
vermelho. É como segue a tendência mundial, né? Que é o cor de abóbora. Quer dizer, teve uma tendência de aumentar a importação depois da crise que o Brasil não pegou. E o Chile, inclusive, é um país que faz isso há muitos anos, né? Que entrou no comércio, que tem força no comércio exterior, né? Que exporta vinhos, frutas há muito tempo, né? Pois é. Mas eu acho que essa coisa do Brasil é mais fruto de outros problemas na economia brasileira. Falta de competitividade. Exato. Que não deixa o Brasil exportar, nem assim... Porque essa falta de acordos bilaterais também resulta numa proteção aqui, né? Quer dizer, as empresas, a indústria brasileira é uma indústria voltada para o comércio Mas interno. o Brasil tem que proteger as indústrias porque não podem competir. Exato. Então, se abre as fronteiras, vai virar um monte de produtos de fora e vai acabar com a indústria doméstica. Então, o Brasil tem que resolver essas questões primeiro, antes de fazer acordos bilaterais, eu acho. E depois tem a Antes de questão... fazer a abertura, você tem uma abertura maior. Tem a questão também de ter dado muita prioridade, muito foco ao Mercosul, né? Exato. Numa relação, principalmente com a Argentina, que é uma relação que sempre foi difícil, né? E que parece que agora piora, né? E o Brasil, na verdade, está impedido de fazer acordos bilaterais, né? Sim. Os acordos bilaterais só podem ser com o Mercosul. Não pode ser país a país, pelo que eu entendo. Vamos ver o gráfico das... peraí, que nós não vimos o Canadá ali. Como é que é? O que significa aquela linha azul escura ali do Canadá, China? Que característica, quer dizer, importa bastante bem serviço, ali na faixa dos 35%, 30% agora, 32,5%, né? Mais que 30%. Mas por que será que está caindo? Bom, porque a economia diminuiu lá nos Estados Unidos. Então, o maior parceiro que o Canadá tem para fazer intercâmbio e tudo isso é os Estados Unidos. Então, ou que a economia americana impacta diretamente na economia canadense. Mas a gente tem que importar um monte de coisas porque a gente não tem gente. A população é bem baixa. Eu acho que a população do país inteiro é como a população de Grande São Paulo, ou seja, talvez um pouco maior, porque a população do Canadá é 30 milhões de habitantes. No entanto, a área do Canadá é superior às dos Estados Unidos. Exatamente. É uma densidade populacional baixíssima. Tem recursos, mas não tem pessoas para fazer os serviços. Então, vamos ver a exportação. Olha lá, exportação... Também como porcentagem do PIB, também fonte Banco Mundial nos últimos anos. Então, olha lá, a exportação, o Brasil, apesar de todo o boom de commodities, a exportação do Brasil também está mais baixa. De 2008 para frente, ela não se recuperou, vamos dizer. Talvez isso tenha justamente a ver com a exportação de minério e produtos agrícolas para a China. O que vocês acham? Tem a questão dos gargalos, que a gente já comentou em outros programas aqui, que fazem com que há uma dificuldade e um encarecimento dos produtos brasileiros, né? E nessa reunião que teve essa semana no Peru, uma das coisas que se discutiu é justamente, tem uma estrada pronta, mas a burocracia para as coisas irem e voltar no comércio é complicadíssima. Que reunião foi essa no Peru? Essa da PEX que eu comentei. Da PEX, exato. Que é uma reunião de exportadores e importadores. Né? Tá bom. E qual onde foi O Lula foi o garoto propaganda da reunião, inclusive. Tá bem. O Lula deu uma declaração para os jornais de lá, não deu? Foi. A respeito de como é a relação dele com a presidente Dilma, não foi? Que ele fala diretamente. Como é que é? Mas isso a gente sabe, né? Eu acho que ele explicou, né, para os jornalistas que ele pediu uma coisa a Dilma e a Dilma falou, tudo bem, eu vou fazer, pode deixar. Que revela bastante a relação entre os dois. Né? Tá bom. E o Neymar é produto de exportação? Com certeza. Com certeza, né? É um dos principais áreas de exportação do Brasil, são os jogadores de futebol, né? E o Neymar... Como a gente já falou aqui, né? Já. E o Neymar, sem dúvida, é um deles. Tem-se dito, muita gente opina, pensava que o Brasil se poderia tornar finalmente importador de jogadores ou pelo menos segurar as suas estrelas. E a verdade é que agora, quando apareceu um grande nome no futebol brasileiro, acabou por ser exportado para um clube europeu. Muita gente ficou desiludida porque queria ver os melhores jogadores aqui no Brasil. De qualquer forma, tem que se fazer um ponto prévio. O Brasil já aguenta os jogadores muito mais tempo aqui do que aguentava antes. Não é? Muitas vezes a gente parece que esquece quando fala às vezes que o crime aumentou em São Paulo. Há 20 anos era pior. A inflação agora aumentou, há 20 anos era pior. E em relação ao futebol é a mesma coisa. Estamos a falar com números muito melhores nas últimas 2 décadas. Mas, mesmo assim, o futebol brasileiro
o drama dele é aquilo que é e aquilo que poderia ser. Poderia ser o número 1 do mundo e não consegue ser, por uma série de caciquismos de dirigentes, ou desorganização de calendários e problemas estruturais. Mas em termos de emoção, de qualidade, podia ser o E teve o dado do ranking da FIFA essa semana Exato. também, que o Brasil caiu um monte, né? Isso também tem a ver com uma questão conjuntural, como não participa em qualificação para a Copa do Mundo, tende a baixar um pouquinho. Mas não é a explicação total. Realmente o Brasil não está muito forte, a seleção não está forte. Número 22 Agora, como é que foi a repercussão na Espanha da contratação do Neymar? O Neymar chega num momento para valorizar a liga espanhola, que é uma liga forte, né? Mas, ao mesmo tempo, teve um comentarista do ABC, inclusive, falou que era uma negociação obscena, né? Num momento em que a Espanha está passando por uma crise forte, de repente manda o Barcelona, que também tem crises, e o Real Madrid também tem dívidas, manda um avião, um jatinho para o Neymar para vir com os amigos. Então, isso pegou um pouco mal, né? Ele foi com os amiguinhos fazer festa, namorada, né? 334 mil reais, né? Para um avião ir e voltar no mesmo dia, né? Numa situação que na Espanha é difícil, né? A Legião Estrangeira volta já. De volta ao Legião Estrangeira, o programa que repassa o noticiário da semana sob a ótica de correspondentes internacionais sediados em São Paulo. Senhores, uma coisa internacional que teve em São Paulo essa semana foi um encontro chamado City Summit, New City Summit, não é isso? Esse ano foi o segundo ano que eles têm esse congresso, o Summit, São Paulo New City Summit. O ano passado aconteceu em Paris, esse ano aqui, que reuniu 700 prefeitos, empresários e ativistas lá para um evento que aconteceu por 2 dias. E está falando sobre o assunto que é muito importante para Mônaco, é sobre urbanismo, né? Tá, para Mônaco, a sua revista. Isso. Que em 2060, 60% da população mundial vai morar em cidades. Tá bom. Mas aqui no Brasil já aconteceu que 80% da população hoje... 87% da população no Brasil, eles moram em cidades. Já moram em cidades, exatamente. Então, é uma questão de como a gente pode ter cidades sustentáveis e tudo mais. E a conversa progrediu? Tem respostas? Nunca tem respostas, né? Sempre é uma conversa que tem que continuar, E por que São Paulo foi escolhido, você diria? Porque São Paulo foi a cidade que cresceu a mais na competitividade. Agora chegou na posição 36 entre 120 cidades no mundo. Cresceu 25 pontos, né? 25 posições, eu li. Isso. É a mais competitiva da América Latina. Mas nenhuma cresceu tanto. Não houve ninguém que desse um salto tão grande como São Paulo. Mas a previsão da cidade em 2025, não é agora. A visão da cidade no futuro. Tá, e por quê? O que é que faz? Porque a gente que mora aqui, frente aos recentes conflitos na Avenida Paulista e no centro da cidade, não parece que São Paulo é uma cidade... Parece que é uma cidade grande, com uma economia forte, mas que seja a mais competitiva da América Latina, a gente sempre pensa que o trânsito atrapalha, mas não parece que não. É uma questão de, eu acho que talento, atirar capital, fazer negócio. Atrair, né? Fazer atração de capital, de talentos. Eu acho que o tema mais fundamental, por exemplo, força de trabalho jovem aqui em São Paulo, que está crescendo também, que vai posicionar o São Paulo bem no futuro. E nessa expectativa está incluído também o esperado trem-bala, né? Rio São Paulo. Tá bom. Então isso também, quer dizer, isso atrai a atenção do mundo.
Mas vamos ver se vai acontecer mesmo. Exatamente, vamos ver se nós vamos conseguir fazer. Seria fantástico, né? Porque ligar as duas cidades mais importantes brasileiras que hoje estão ligadas pela Dutra, né? Pela Dutra e pela ponte aérea, caríssima. E por praticamente nenhum trem, não é? Bom, e Lisboa, como foi? Ficou em número 57, eu acho, né? Subiu um lugar, o que não é mau, né? Tendo em conta o que tem acontecido. Madrid, por exemplo, a capital do país vizinho de Portugal, desceu 28, foi a que mais desceu nessas. Então, na semana que vem, a presidente Dilma, na segunda-feira, a presidente Dilma estará em Portugal. E para encerrar as comemorações relacionadas ao Ano Brasil-Portugal. E eu vi o comissário geral para o Ano Brasil-Portugal português, eu vi dar uma entrevista na televisão, em que ele diz que o objetivo era mostrar, o objetivo do ano foi mostrar Portugal moderna. Existe uma Portugal moderna? Existe, claro. Acho que aqui no Brasil, mais que em outros países, há um estereótipo de Portugal muito forte, não é? Um Portugal rural, um Portugal do Vira. O Vira é uma música, um tipo de música de uma região muito específica de Portugal. Seria o mesmo que só conhecermos o Brasil através do pagode ou do axé. E Lisboa é uma cidade super cosmopolita hoje, muito antenada, digamos, com tudo o que se passa no mundo. Claro que o país ainda tem uma ligação rural forte, mas vive-se muito de estereótipos de Portugal aqui no Brasil. E o contrário também acontece, mas menos, porque nós temos muito mais informação do Brasil do que o inverso, não é? Porque recebemos sempre telenovelas, televisão, toda essa produção chega lá com mais facilidade. No entanto, também há algumas ideias feitas erradas do Brasil em relação a Portugal, não é? Sei. Então, você acha que tem um preconceito em relação a... Há um preconceito em relação a Portugal. Eu não diria preconceito, são estereótipos, não é? Tá estereótipos. É assim... os homens de bigodes, até as mulheres de bigode. As mulheres de bigode. As piadas de português, tudo isso que é reflexo de imigrantes muito humildes que vieram para o Rio de Janeiro, sobretudo no início do século passado, e criaram essa ideia, mas que hoje em dia não tem qualquer tipo de praticidade, digamos. Então, ainda falando do Brasil, voltando para o Brasil, a semana também foi muito marcada, teve duas notícias que falam da relação do governo Dilma com grupos da sociedade. Então, houve muito conflito com índios, e isso eu queria perguntar para vocês, como é que isso repercute no exterior? Primeiro, o que é que, por exemplo, Samantha, na Europa, quando você pensa em índio, como é que é? O que é essa imaginação? O que se imagina? Então, porque eu imagino que no Peru, índio não é uma coisa misteriosa, né? Não, é para a maioria da população. Pois exato. Né? Mas para os países colonizadores, né? Como é que é? Por exemplo, na Inglaterra, espalhou essa imagem de uma comunidade na selva que nunca teve contato com o mundo externo. Tem muito essa ideia. Mas eu acho que, assim, com o Facebook, com a mídia social, a gente sabe que eles têm muito acesso a essas coisas agora. Eu acho que por isso que o problema está virando uma coisa maior. Porque não é uma comunidade escondida na floresta. Não são índios isolados. Nos jornais portugueses o assunto é mais tema de fotolegenda, não é? Sei, do que ou seja, porque a imagem é muito forte. Não é? Ver o ministro Gilberto Carvalho a falar para uma plateia só de índios é uma coisa que na Europa faz assim, um impacto extraordinário. Porque o assunto em si não foi tão divulgado. Sim, essa foto viajou o mundo. Viajou o mundo. Não é? É uma fotolegenda, mas o assunto em si não justificou muito. E tem outra coisa, os índios têm ido buscar muito apoio fora, porque aqui parecem não conseguir, né? Então, eles têm ido para a Europa, para a ONU, para Nova York, enfim, pedindo ajuda e atenção, né? Porque aqui a coisa está difícil. E uma das coisas que chama atenção fora é que um governo de esquerda, apresentado como de esquerda, não atenda às reivindicações dos índios, mas sim as dos ruralistas, né? Outro assunto que apareceu essa semana foi a campanha do Ministério da Saúde a respeito de prostituição, que é o nosso próximo slide aí. A campanha, para comemorar o Dia Internacional das Prostitutas, dizia essa frase: eu sou feliz sendo prostituta. E estava num contexto de prevenção de AIDS, mas acabou sendo retirada e causando a demissão do secretário envolvido com isso. Isso chega ao noticiário internacional? Sim, saiu no mundo inteiro.
Por quê? Porque é De que ponto de vista? É uma campanha um pouco esquisita, né? Polêmica, né? Que tem razão de encorajar para elas para fazer mais exames, para ver se elas têm doença ou não, mas o jeito de apresentar é um pouco mau gosto, né? Que é muito esquisito. Tá claro que teve boa intenção de resgatar a autoestima delas, enfim, mas como política de governo é uma coisa complicada, né? Parece que você está fazendo uma apologia. Mas você sabe que essa campanha passou pelo grupo de foco, né? Que foi foi aprovada num grupo de... Exatamente, então... Como é que chama esses grupos? Grupo focal, é isso mesmo que você exatamente. falou? Grupo de foco. Tá bom. Eu não sei se a proximidade das eleições também não justificou a retirada, não é? Provavelmente o impacto que isto teria eleitoralmente para o governo e para o ministro Padilha, que é supostamente candidato ao governo de São Paulo, também não pode ter atrapalhado esta campanha. De repente, se fosse depois das eleições, talvez a coisa andasse com mais facilidade. Mas é o tipo de foto que dá a volta ao mundo também. E essa pode ser uma frase nossa, a frase da semana. Sou feliz sendo prostituta. Segundo a Gabriela Leite, que é uma ativista dessa área há 30 anos, a primeira vez que eu entrevistei uma vez a Gabriela Leite na Avenida São João, no meio da rua e tal, e ela já dizia exatamente isso na década de 80. E deve ter, né, gente que seja feliz. Claro, eu acho que as pessoas escolhem as profissões... A gente é jornalista. Boa noite, muito obrigada. Até a semana que vem. Ladies and gentlemen,